Olá, hoje eu irei apresentar para vocês, no 14º Encontro Nacional de Educação Matemática, o trabalho intitulado Um Olhar para Além das ESAs, uma possibilidade para ensinar matemática por meio da valorização cultural, cujas autoras são Joelda da Silva dos Santos e Zuma Elizabeth de Freitas Madruga. O nosso trabalho está estruturado da seguinte forma. Inicialmente, trazemos a introdução, posteriormente, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise e descrição de dados e, por fim, as considerações finais. Na introdução, inicialmente, trazemos uma discussão acerca da matemática apresentada em sala de aula, tendo em vista que, por vezes, essa matemática ela é apresentada de forma que os estudantes não consigam estabelecer relações com suas ações desenvolvidas no dia a dia e, portanto, não entendendo a aplicabilidade que a matemática tem para além do âmbito escolar. A partir daí, a gente destaca algumas tendências da educação matemática que permitem a conexão entre os saberes matemáticos acadêmicos e os saberes matemáticos desenvolvidos em diferentes culturas e no dia a dia dos estudantes, como a etnomatemática, a modelagem matemática e a etnomodelagem. Assim, valendo-se da etnomodelagem, a gente busca, por meio do Grupo Cultural das Rezadeiras, fazer uma investigação da matemática existente nessa cultura. Nesse sentido, temos como objetivo estabelecer, por meio da etnomodelagem, relações entre os saberes matemáticos envolvidos na prática das rezas e o saber matemático escolar. Como referencial teórico, trazemos inicialmente a etnomatemática na perspectiva de D'Ambrosio, a qual nos diz que, a partir dela, é possível compreender e entender as diferentes matemáticas utilizadas por diferentes grupos culturais para resolver situações e problemas do dia a dia. A modelagem matemática na concepção de Benveniste, a qual nos diz que a modelagem matemática pode ser vista como um método de ensino com pesquisa, cujo objetivo é a elaboração de um modelo, e a etnomodelagem na concepção de Rosiori, que pode ser vista como a junção da etnomatemática e modelagem matemática, onde, a partir da observação e investigação de determinado grupo cultural, de como eles utilizam a matemática para resolver situações e problemas do dia a dia, podemos fazer uma contextualização e relacionar com as ações matemáticas desenvolvidas dentro da academia, no saber matemático acadêmico. Então, estabelecer relações entre o saber matemático cultural e o saber matemático acadêmico. Assim, destacamos nos procedimentos metodológicos que nossa pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que os dados aqui obtidos, eles serão apresentados de forma descritiva e não por meio de informações estatísticas, bem como utilizando a entrevista por meio de narrativas, onde uma rezadeira de 74 anos, residente no Recôncavo da Bahia, foi entrevistada, auxiliando, assim, nos dados coletados para o desenvolvimento desse trabalho. Na análise e discussão de dados, a gente destaca a transmissão de conhecimentos, né, a importância dessa transmissão de conhecimento, tendo em vista que o saber da prática das eras, ele não é desenvolvido no banco escolar, é um saber transmitido de geração em geração, e não tem uma comprovação científica, mas várias pessoas, né, utilizam da prática das ESAs para curar determinada enfermidade. Ainda destacamos que a análise feita aqui parte de uma visão ética global das pesquisadoras, uma vez que, a partir dos dados coletados na entrevista, podemos estabelecer relações com os conteúdos matemáticos ali existentes. E aqui nesse trabalho a gente destaca a utilização dos chás para a cura de enfermidades, atrelado ao ensino do conteúdo de conjuntos. E aí aqui a gente apresenta essa tabela, onde são apresentadas algumas doenças e alguns chás indicados pelas rezadeiras, e a gente destaca a dor de barriga, o vento caído e a gripe, e dentre essas doenças, a gente pode perceber que determinados chás eles servem para a cura de mais de uma doença, como é o caso do Kioiô, que serve para a cura da dor de barriga e do vento caído, assim como o hortelã miúdo, ele serve para a cura do vento caído e da gripe. E, nesse sentido, a gente entende que o estudante ele pode, a partir dessas indicações, entender e estudar, né, a união, interseção de conjuntos, bem como a operação entre diferentes elementos. Por fim, a gente destaca nas considerações finais a possibilidade de se trabalhar diferentes conteúdos matemáticos, tendo em vista que, por meio da entrevista, né, não somente o conteúdo de conjuntos emerge como um trabalho de matemática, mas como outros conteúdos também, bem como o trabalho com etnomodelagem permite aos estudantes, professores e pesquisadores novas formas de conceber a matemática e não só visualizar a matemática como é apresentado nos livros didáticos e na sala de aula, né, que por vezes é só de forma eurocêntrica, bem como permite a valorização cultural do grupo a ser investigado. Aqui são os nossos agradecimentos ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Tendência da Educação, Matemática e Cultura, e os nossos agradecimentos a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Obrigada pela atenção.